João 4, versículo 7. Nós leremos até o 18. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eu quero agradecer mais uma vez pela leitura da Tua Palavra e pedir que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações esta noite e nos conduza da melhor maneira, Pai, na exposição, na entrega desta mensagem aos corações essa noite. E que ao sairmos daqui, nós saiamos diferentes do que nós chegamos. Que o Senhor use as nossas vidas lá fora também, durante a semana, para falarmos do Senhor, para apresentarmos Jesus, que é a água viva, que transforma e que salva vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero, nesta noite, contar uma história para vocês. E a história que eu quero contar é justamente a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Imagine uma cena num deserto, um deserto escaldante, o sol queimando a pele, e uma mãe segura a mão de sua filha, enquanto correm para alcançar um caminhão de ajuda humanitária que acabou de chegar. Ela carrega um bem muito precioso, a água. Pessoas se empurram, gritam desesperadas para conseguir ao menos uma garrafa. Mas quando finalmente bebem, percebe que a água está contaminada. A esperança vira desespero. O que parecia ser vida traz doença e morte. Essa é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo, mas também é um retrato da nossa condição espiritual. Nós estamos em busca constante para saciar uma sede que não a compreendemos plenamente. Corremos para caminhões que prometem diversas soluções, como sucesso profissional, redes sociais, relacionamentos, prazeres momentâneos. Mas ao beber dessas fontes, percebemos que elas
não apenas falham em tentarem matar a nossa sede, nos saciar, como nos deixam ainda mais vazios e muitas vezes feridos. E você, já sentiu sede? Sabe, aquela inquietação que às vezes nos encontra e parece que nunca vai embora? Você já tentou saciar essa sede em lugares que só trouxeram mais dor? Só trouxeram mais dor. Assim como aquela mãe no deserto, todos nós precisamos de algo puro, de algo que realmente traga vida. Por quê? Porque nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver e viver plenamente. E hoje nós vamos caminhar ao lado de alguém que descobriu essa fonte verdadeira. A mulher samaritana, Jesus a encontrou em seu pior momento. E nesse pior momento, lhe ofereceu algo que transformou sua vida para sempre. Saiba que o que Jesus fez por ela, Ele pode fazer por você. Imagine a mulher samaritana, a sede daquela mulher. Ela carrega em seu cântaro ao meio-dia, no momento mais quente do dia, de tão quente que uma fumaça que sobe o solo pode ser vista. A cidade está quieta, parece um cemitério. A mulher, ela não quer encontrar ninguém. Há inclusive rumores sobre sua vida, porque aliás, o tanto de marido que teve, os olhares de julgamento para aquela mulher são insuportáveis. Ela era atacada, ela era julgada, muitos lhe apontavam o dedo, e ao chegar ao poço, ela encontra Jesus, ou melhor, Jesus a encontra, e pede água, e nós vemos a sede da mulher samaritana. Mas a conversa rapidamente muda, da água para o vinho. Jesus a confronta sobre sua vida, porque aliás, ele diz para ela assim: você teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Este era o seu poço mais fundo. Pense no que acontece hoje em tantas comunidades. Quantas pessoas, irmãos, carregam fardos semelhantes ao desta mulher? No Brasil, por exemplo, o número de mulheres em relacionamentos abusivos cresce cada dia mais. E essas mulheres tentam encontrar água, tentam encontrar segurança em lugares errados e acabam sendo machucadas, com histórias complicadas, assim como a mulher samaritana. Essas mulheres vivem isoladas, carregando a sua própria vergonha em silêncio. Na Europa, as taxas de solidão estão tão altas que governos criam ministérios chamados de ministérios da solidão. Pessoas isoladas, desconectadas, vivendo vidas fragmentadas, assim como aquela mulher que evitava tudo e evitava todos. Daí eu pergunto: quais são os pesos que você carrega hoje? Talvez você não vá ao poço ao meio-dia em um sol escaldante, mas sabe lá Deus que no seu coração você carrega uma vergonha, uma tristeza, uma angústia, e tenta
até mesmo por isso, evitar o olhar das pessoas que estão ao seu redor. Você não quer encontrá-las. Você foge. Você tem medo. Jesus a viu naquele dia. E a boa notícia é que não importa o que está passando no seu coração e como você se encontra hoje, meu irmão e minha irmã, porque assim como Jesus viu a mulher naquele dia, Ele vê você hoje. O problema que a mulher samaritana enfrentou, irmãos, é o mesmo que as pessoas de um mundo enfrentam nos dias de hoje. Existe o problema no mundo, que é um dos maiores problemas, a sede espiritual. Na África Oriental, existiu uma crise que foi chamada de crise hídrica, onde milhões de pessoas andavam quilômetros e quilômetros para buscar água. As imagens dessa época, dessa crise, mostram mulheres carregando baldes na cabeça, crianças chorando de sede, mas quando eles encontravam uma fonte, mesmo com a água contaminada, eles se alegravam, mas era triste. Mas mesmo assim, eles bebiam, porque era tudo que aquele povo tinha naquela situação difícil. Pouco tempo depois, eles ficavam doentes. Um pouco de tempo depois, muitos morriam. Agora, essa crise hídrica na África Oriental não é uma ilustração, é real. Aconteceu, irmãos. É uma cena real, é um retrato físico do que acontece espiritualmente em nossas vidas muitas vezes. Na vida das pessoas que estão sem Cristo. Estão secos, precisando de água, ou precisando da água, que é Jesus. Assim como essas pessoas precisam de uma fonte de água pura, nossas almas buscam algo para saciar uma sede interior, a sede espiritual. Todos nós temos essa sede espiritual no nosso coração, na nossa vida. Muitos de nós buscamos água em fontes contaminadas, como por exemplo, relacionamentos problemáticos entre homem e mulher, jovens, namorados e noivos, desde cedo, já iniciando num relacionamento conturbador. Muitos buscam água, ou pelo menos tentar saciar essa sede espiritual, não só nos relacionamentos, mas também nos vícios. Quantas pessoas, irmãos, afundadas no crack, na cocaína, na maconha, no êxtase, na nicotina, no tabaco, no álcool, achando que ali irão encontrar água. Quantas pessoas afundadas até o pescoço no trabalho excessivo, viram noites trabalhando, pensando que ali vão encontrar água. Quantas pessoas não têm tempo para a família, talvez seja o seu caso, por causa do seu trabalho, pensando que ali vão encontrar água para fugir de um lar perturbado. Ah, irmãos, que coisa triste. Essas fontes não só não nos saciam, como nos fazem um mal terrível. Eu vejo o que acontece com os jovens nas redes sociais. Eles buscam validação da sua própria vida pelos likes e pelos seguidores. Tudo parece satisfatório no início, mas você sabe, se não sabe eu vou lhe falar agora, muitos estudos mostram que o uso excessivo da rede social está ligado ao aumento de ansiedade e depressão.
vão para lá achando que vão encontrar água, bebendo na fonte errada. Eles bebem da fonte, mas continuam sedentos. Após refletir sobre sua própria vida, você consegue identificar quais caminhões você tem buscado para saciar sua sede espiritual? Que transformações você espera ver em sua vida ao buscar a água viva oferecida por Jesus? Aliás, muitas resoluções chegam até nós e poderão chegar até nós quando nós encontramos a água viva que é Jesus. Solução para a sua ansiedade, a solução para a sua depressão, a solução para a sua angústia, a solução para o seu problema de conexão, a solução para o seu relacionamento conturbado, excessivamente perturbador. Só em Jesus você encontra a solução, porque Ele é a água que precisamos. Quais passos você pode dar para se afastar das fontes contaminadas e buscar a verdadeira água que Jesus oferece? Já pensou nisso? Às vezes você está correndo buscando água numa fonte contaminada. Você precisa se afastar disso. Quais os passos que você precisa dar para correr em direção a Cristo? Você já se sentiu assim, irmão? Irmã? Perturbado, ansioso, angustiado, buscando resoluções em outros lugares? Eu já. Como se estivéssemos correndo atrás do vento, ou atrás de algo, e nunca é suficiente, você continua sempre correndo. Assim como as pessoas na crise hídrica precisavam de água limpa, sabe do que mais nós precisamos nesses dias difíceis, irmãos? Da fonte verdadeira. A fonte verdadeira é Cristo. Sabe o que é o mais interessante? É que não foi a mulher que encontrou Cristo, foi Jesus que encontrou a mulher. E aliás, irmãos, é Jesus que nos encontra. A mulher samaritana vive essa mesma realidade. Ela está buscando algo, mas suas fontes estão secas. Jesus não fica preso ao problema. Amém, irmãos? Jesus, ele não ficou preso no problema da mulher. Jesus, naquela conversa, ele aponta a solução. Ele oferece algo que ela nunca havia imaginado. Mas que negócio é esse de água que tem vida? Ou de água viva? A solução no texto é que Jesus é a água viva. Jesus, fico imaginando a cena, irmãos. Jesus encontra a mulher, olha bem para dentro dos olhos dela e fala assim: presta atenção, porque eu vou te falar de uma água diferente, que você nunca viu e nem experimentou. E ele diz: quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, ele está falando dele mesmo, nunca mais terá sede. Olha que maravilha, irmãos. Ele promete uma fonte de água viva que brota do coração, uma fonte de água viva que transforma vidas. E a mulher, ela coça a cabeça quando Jesus fala disso. Ela se balança para lá e para cá. Ela tem vontade de fugir. Ela olha para o chão, fica intrigada e ela pergunta: mas que homem é esse? Que homem é esse
e ele diz: eu sou o Messias, muito prazer. Ele diz: eu sou a água viva, eu sou a água viva. Irmãos, no meio da morte, só Jesus pode dar vida. No auge da pandemia, irmãos, foi terrível, né? Eu mesmo fiquei com Covid e fiquei 14 dias no hospital, dos quais 11 dias eu fiquei com 75% do pulmão comprometido, com um negócio no nariz, aquele oxigênio soprando, e eu não conseguia respirar. Eu lembro que eu só dizia para minha esposa: se essa turma do hospital querer vir me entubar, você não deixa, porque se me entubarem, vai ser daqui para o caixão. Passou-se os dias, irmãos, e Jesus, a água viva, me tirou daquela situação. No tempo da pandemia, nós vimos pessoas redescobrindo a sua espiritualidade. No tempo da pandemia, igrejas fecharam, mas as transmissões online cresceram exponencialmente. Você lembra disso? Deus estava nesse negócio, porque, irmãos, nunca houve tantas pessoas saindo das seitas e procurando as verdadeiras igrejas que pregam a verdadeira palavra de Deus no tempo da pandemia. Uma denominação aí afora perdeu tanta gente para as igrejas batistas e presbiterianas como nunca na época da pandemia, porque elas iam para a internet, ouviam as pregações verdadeiras, se convertiam ao Senhor Jesus Cristo e vinham para as nossas igrejas. Meu cunhado pastoreia em São Sebastião do Paraíso. A igreja dele lá, de Jesus, que ele pastoreia, tem mais de 30 pessoas que saíram na época da pandemia de uma seita, receberam Jesus na internet e congregam lá na Igreja Batista. Irmãos, muitas pessoas buscaram a Jesus, buscaram a paz de Jesus, que não encontravam em outros lugares nesse tempo. Testemunhos surgiram de famílias que foram reconciliadas, pessoas libertas de vícios, jovens redescobrindo seu propósito. Elas experimentaram a mesma transformação que Jesus ofereceu à mulher. Eles encontraram, por incrível que pareça, na internet, Jesus, a água viva. No Oriente Médio, comunidades cristãs perseguidas continuam a prosperar, sabia disso? Pessoas que perderam tudo, encontraram em Jesus uma paz tão grande, uma força tão grande, que eles conseguem caminhar acima das suas provações e dificuldades. Elas têm uma fonte que jorra dentro delas, como Jesus prometeu. E você, irmãos? Será que nós estamos bebendo de fontes que não nos saciam? Jesus oferece algo melhor para você essa noite. Irmãos, nós temos a palavra que nos apresenta Jesus, que nos apresenta a água viva que é Jesus Cristo. Você está com seu coração perturbado como aquela mulher? Jesus promete uma paz para você que não depende das circunstâncias e que você não vai encontrá-la em outros lugares. Não vai encontrar no divã do psicanalista. Você não vai encontrar no consultório de psicólogo. Você não vai encontrar na terapia cognitiva. Você não vai encontrar em qualquer outro meio, a não ser Jesus, que é a água viva. E Ele promete uma vida que brota de dentro para fora.
E Jesus promete uma vida, irmão e irmã, que não se esgota aqui, ela continua na eternidade, porque Ele é a água viva. Mas a história não termina aqui, continua. A água viva não fica apenas na mulher, olha que interessante, ela transborda a água viva para a sua comunidade. Uma vida transformada pela água viva tem o desejo de levar a água viva para as outras pessoas que não têm e não conhecem da água viva. A mulher se desprende do cântaro, como um cão que estoura a guia e a coleira do seu dono. Já viu isso? Você já teve cão, já teve cachorro? Eu já tive vários, quando eu era menino e morava lá na minha cidade. E tinha que segurar muito bem, porque era forte o cachorro, pastor alemão. Se ele desse o tranco e a guia e a coleira não fosse forte, estourava e ele corria, fugia. A mulher, ela se desprende do cântaro como um cão que estoura a guia e a coleira do seu dono. E o que ela faz, irmãos? Ela corre para a cidade. Antes, a mulher que evitava pessoas, agora procura as pessoas. E ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Por causa dela, muitas pessoas vão até Jesus. A mulher que antes se escondia, agora lidera outros até a fonte que é Cristo. Quando a água viva nos alcança, irmãos, o desejo que deve brotar do nosso coração é que essa água viva seja conhecida por outras pessoas também. Pense no impacto do Evangelho no mundo. Em lugares devastados por desastres naturais, como por exemplo, terremotos no Haiti, nós temos relatos de igrejas cristãs que têm sido as primeiras a levar ajuda para outras. Em áreas de guerra, cristãos têm trazido esperança para refugiados. A água viva que Jesus oferece transforma vidas em comunidades inteiras. Pessoas entenderam isso, irmãos, que foram alcançados pela água viva que é Jesus e que precisam de alguma forma levar isso para outras pessoas. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Coreia do Sul. Em poucas décadas, o país passou de uma nação marcada pela pobreza e pela guerra para um dos maiores centros cristãos do mundo. Igrejas como a igreja de Ioido Full Gospel Church, com milhões de membros, são exemplos do impacto de uma vida transformada por Jesus. Como a mulher samaritana, essas comunidades levam Jesus aos outros. Imagine uma pessoa vagando em um deserto, de um lado para o outro, sedenta, desanimada. De repente, ela encontra uma fonte de água cristalina. Esta água não só sacia sua sede, mas também traz vitalidade de volta à sua vida. Assim como essa fonte, Jesus é a água viva que sacia nossa sede espiritual. Amém, irmãos? Jesus é a água viva que nos oferece renovação quando o nosso coração está triste, angustiado, pesaroso, deprimido, sem esperança. Jesus é a água viva que transforma o pecador condenado ao inferno em um pecador salvo, destinado ao céu. Jesus é o único que traz esperança onde há desespero e vazio. Jesus é o único. Sabe, irmãos, que quando eu falo disso, eu lembro da minha vida, que eu já testemunhei várias vezes aqui para os irmãos,
que quando estive no mundo me envolvi com tantas coisas, mas tantas coisas. Procurei tantas águas, tantas fontes, que não me trouxeram solução nenhuma, só me afundaram mais, só me levaram mais ao fundo do poço. Até que um dia, um pastor me ofereceu a água viva que é Jesus. Quando ele entrou na minha vida, irmãos, houve uma transformação imediata. Aquilo que eu usava, passei a não usar mais. Aquilo que eu fazia, passei a não fazer mais. Os meus pais que eu não obedecia e não honrava, passei a obedecê-los e a honrá-lo. A minha igreja, que tanto me apoiou e que eu não queria nem saber dela, eu passei a agradecer ao meu pastor e a respeitar a minha igreja. Porque Jesus, a água viva, que sacia a nossa sede, saciou a minha sede e entrou na minha vida. E para aqueles irmãos que o buscam sinceramente, ele se revela como o único que pode realmente atender às nossas necessidades mais profundas. Qual que é a sua necessidade mais profunda hoje, aqui essa noite? Qual que é, irmão? Qual que é? Pensa nisso. O que você está enfrentando aí no seu coração? Na sua mente? Talvez a sua necessidade mais profunda essa noite seja a necessidade da vida eterna. Não existe outra fonte. Jesus é a água viva que jorra para a vida eterna. É a fonte que jorra para a vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se ainda não bebeu de Jesus, que é a água viva, faça isso essa noite, se converta a Ele. E se você tem enfrentado problemas, seja eles quais forem, seja de âmbito físico, espiritual, emocional, não importa, busque Jesus, Ele é a água viva que vai saciar a sua sede e te dar solução para os seus problemas. Quem está sedento, mate sua sede em Jesus, é o único caminho. Hoje, Jesus está no poço, mas não lá naquele poço da mulher samaritana. Mas hoje Jesus está no poço da sua vida, da minha vida. Ele oferece essa água, e você vai beber dela? Ele oferece, mas a atitude de beber é sua. E mais, você vai deixar que a água, que é Jesus, a água viva, flua através de você para transformar os outros, irmãos? Porque não adianta nada nós bebermos da água, sermos abençoados por ela, e tudo isso parar em nós. Outros precisam conhecer de Jesus, a água viva. A história da mulher samaritana não é apenas sobre ela. A história da mulher samaritana é sobre o que Deus deseja fazer em cada um de nós. Jesus não apenas saciou sua sede espiritual, Ele fez dela uma fonte de água viva que corre para os outros. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é que Ele nos encontra na nossa pior condição, oferece algo que não podemos comprar e nos transforma para que levemos essa mesma graça a outras pessoas. Hoje, Jesus está esperando por você. Assim como esperou por aquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher ia ali todos os dias pegar água, e Ele estava ali esperando por ela.
Sabe o que nos conforta, irmãos? É que Jesus conhece todas as nossas lutas. Que Jesus conhece todos os nossos fracassos. Que Jesus conhece todas as nossas fontes que estão secas. E o melhor ainda é que Ele oferece algo que ninguém mais pode te dar: água viva, graça que transborda e vida que renova. Só Jesus. Eu não sei se aqui em nosso meio, parece que não, né? Tem alguém que precisa receber Jesus, mas leve essa mensagem para outras pessoas. Faça como a mulher samaritana que não parou nela a água viva. Leve esse convite a outras pessoas. Beba dessa água e veja como ela não apenas satisfaz você, mas pode satisfazer os outros. Mas leve Jesus para outras pessoas. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede. Ele é o único que pode tratar da nossa alma e nos mudar, como mudou a vida dessa mulher, que para a sociedade não tinha mais jeito. Jesus muda as nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar.